Boa noite, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos começando uma atividade especial nesta noite de domingo, neste dia 15 de novembro de 2020. Eu venho trazer para você uma programação especial. Nós preferimos não termos o culto nesta noite devido ao movimento da comemoração política, mas nós não poderíamos deixar de trazer para você um momento de adoração e louvor e também um momento da palavra de Deus. Então, para você que está conosco, seja bem-vindo, que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela sua participação. Tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos esta programação, este culto, Senhor, em Tuas mãos. Que o Senhor venha falar aos nossos corações. Ministre, Senhor, em nossas vidas e fale aos nossos corações em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amados, olha só, você que está nos assistindo aí, compartilhe, dê o seu like, tá bom? Vamos ouvir a palavra de Deus cantada nesta noite, em nome de Jesus. Adore o nome do nosso Deus, dê louvores ao nome do Senhor Jesus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós Só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. A palavra do Senhor diz em Salmo 128: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das suas mãos, feliz será e te irá bem. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda continuaremos adorando e bendizendo o nome do Senhor, para a honra e glória de Jesus Cristo de Nazaré. A esperança de salvação
salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perdido vida traz. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar e aflito resgatar. Neste tempo eu vou falar do poder que minha vida transformou. Eu vou amar porque Ele me amou. Multiplicar para avançar, se vou orar pela minha nação, vou servir e o pão repartir. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar e o aflito resgatar. Neste tempo eu vou falar do poder que minha vida transformou. Eu vou amar porque Ele me amou. Multiplicar para avançar, se vou orar pela minha nação, vou servir e o pão repartir. Eu vou amar porque Ele me amou. Multiplicar para avançar, se vou orar pela minha nação, vou servir e o pão repartir. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Por seu poder, o seu querer, Cristo meu Salvador me libertou. Vou amar porque Ele me amou. Multiplicar para avançar, se vou orar pela minha nação, vou servir e o pão repartir. Só a igreja eu vou amar. Eu vou amar porque Ele me amou. Se vou orar pela minha nação, vou servir e o pão repartir. Amém. Foi no Getsemane que ele sofreu por mim e por você. Ali foi o início da sua maior dor. No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou,
Ele carregou a nossa cruz. Ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam nos teu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão. E Jesus, ao olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o teu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Ele tanto me amou, ele tanto por mim suportou, carregou minha cruz. Ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. O mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. O mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Foi por mim e também por você. Eu quero deixar uma palavra para o seu coração nessa noite. Talvez você esteja triste porque a pessoa que você votou perdeu. Ou talvez você esteja muito alegre, extasiado. A nossa vida ela é feita de sentimentos, de momentos. Hoje nós estamos felizes, amanhã nós estamos tristes. A história e a reflexão que nós vamos meditar nesta hora reflete exatamente a miscelânea de sentimentos que a nossa vida nos leva a muitos momentos iguais. A Bíblia diz que por aproximadamente 3 anos, os discípulos viveram um dos seus melhores momentos de suas vidas. Eles viram demônios serem expulsos e retirados de vidas. Eles viram pessoas mortas ressuscitarem. Eles viram pessoas aleijadas, pessoas cegas, pessoas de diversas dificuldades e situações
terem os seus problemas resolvidos pelas mãos, pelas palavras de Jesus Cristo. A Bíblia diz que os próprios discípulos contemplaram os milagres de Jesus, dentre tais, quando eles viram 12 cestos sobrarem, depois de uma maravilhosa multiplicação de pães e peixes. A Bíblia diz que houve um momento em que 3 dos discípulos estavam em um monte com Jesus e eles estavam tão felizes que Pedro disse: Senhor, vamos fazer uma tenda para que nós possamos ficar aqui, porque aqui está muito bom. Mas mesmo assim, a nossa vida nos mostra, e a Bíblia também nos mostra, à luz desta história dos discípulos, que nós teremos momentos de felicidade e momentos de tristeza, momentos de alegria e momentos de pesar, momentos de ganho e momentos de perdas. E na vida dos discípulos não foi diferente. Às vezes nós estamos indo para a igreja, servindo ao Senhor, e coisas acontecem conosco que nós paramos para se perguntar: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Por que isso veio acarretar sobre a minha vida logo agora? Que eu estava indo para a igreja, que eu estava tão firme com o Senhor, por que isso está acontecendo comigo? E nós muitas vezes esquecemos que aconteceu também com os discípulos. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, os discípulos ficaram apavorados, amedrontados, se esconderam, tristes, cabisbaixos. No livro de João, capítulo 21, a partir do verso 1, a palavra de Deus diz assim: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Pedro disse: vou pescar. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam: não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois ainda havia tirado, e lançou-se ao mar. Os discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. Convido a você a orar. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus, em nome de Jesus, nós colocamos em Tuas mãos esta palavra que foi lida. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Eu quero meditar com você nesta hora um tema como o tema desta reflexão é voltando às redes. A Bíblia diz que depois que Jesus morreu, depois que Pedro cometeu o grande erro de negar a Cristo 3 vezes, depois de ter ouvido as atrocidades que fizeram com Jesus na cruz e que o colocaram ou depositaram no túmulo de José de Arimateia, para os discípulos havia se acabado as suas esperanças, havia acabado as suas expectativas, aliás, a sua alegria havia passado. Quem estava trazendo até então um momento de alegria, de satisfação,
Agora sua ausência traz tristeza, traz pesar, traz desilusões. E a Bíblia diz que tudo aquilo que eles tinham aprendido nos 3 anos, aparentemente foi deixado de lado. O que levou a Pedro e a esses discípulos a desistirem da sua missão? Esta pergunta traz para nós também uma percepção. O que leva as pessoas hoje a desistirem dos caminhos de Deus? O que leva? Por que as pessoas hoje desanimam da igreja, desanimam do projeto de vida que Jesus nos dá, desanimam dos seus dons, de exercer os seus dons, desanimam de estar cultuando a Deus em comunhão com a igreja e com os irmãos? Talvez você que está me assistindo é alguém que já tem alguns dias que não vai à igreja. Alguém que durante a semana até imaginou, ou durante o mês de novembro ou o mês de outubro, falou ou pensou consigo mesmo: eu vou abandonar essa vida de cristão, essa vida de igreja, essa vida de fazer algo para Deus. Eu estou cansado, eu não quero mais. 3 anos haviam se passado desde o primeiro encontro que Pedro teve com Jesus. Pedro pescava e Jesus sutilmente chega e diz: olha, Pedro, vem e me segue, porque a partir de agora eu quero te fazer um pescador de homens. A Bíblia diz que a reação de Pedro foi imediata, lá em Lucas capítulo 5, a partir do verso 10. Mas agora nós lemos um texto em João que Pedro hesitou do seu chamado para pescar homens e ele volta para as redes, ele volta para o seu antigo ofício. Parece que tudo que Jesus fez, que tudo que Jesus mostrou, que tudo que Jesus ensinou não serviu de nada para esses discípulos e principalmente para Pedro, porque ele é a voz que levanta e motiva os outros também a rejeitar ou abandonar a sua missão. Literalmente, o texto está nos dizendo que esses homens abandonam a sua missão. Eles abandonaram as ordens de Jesus. A ordem de Jesus não era para que eles voltassem para as redes. A ordem de Jesus era para que eles ficassem ali, aguardassem o tempo oportuno e eles seriam enchidos ou preenchidos, receberiam o Espírito Santo de Deus e assim seriam homens e mulheres usados para a honra e glória, para a anunciação das boas novas de Cristo Jesus, do reino de Deus. Mas eles abandonam o anúncio das boas obras. Eles deixam as ordens de Jesus de lado, os ensinos de Jesus de lado, o amor de Deus, o carinho do Senhor, a comunhão com o Senhor para voltar às redes. E o que me chama a atenção é que neste texto que nós lemos em João 21, o verso 3 diz: Pedro fala: eu vou pescar. Sabe o que Pedro estava dizendo aqui quando ele diz para os discípulos: eu vou pescar? Ele está dizendo: eu não aguento mais, para mim não dá mais, meu mestre morreu, aquele que eu depositei a minha esperança, eu acabei de negá-lo, ele está morto em um túmulo, eu pensei que fosse uma coisa, não é esta. E a pergunta que eu te faço é: o que aconteceu com Pedro? Por que os fundamentos do reino de Deus se perderam, se diluíram na vida de Pedro? Tudo aquilo que Jesus ensinou, Pedro deixou de lado, porque a Bíblia diz que ele disse: eu vou voltar para onde eu saí. Eu vou voltar os passos que eu caminhei para frente. Vou voltar. Amados, assim como aconteceu com Pedro, muitas vezes esse sentimento vem aos nossos corações. Muitas vezes nós corremos o risco
de tomar as mesmas atitudes de Pedro e esses discípulos, de querer voltar para a vida pregressa, de abandonar as coisas de Deus. Quando nós vemos coisas que não acontecem do jeito que nós queremos, ou do jeito que queríamos que acontecesse, ou como Deus fala, nós desanimamos, nós pensamos em parar, nós pensamos em deixar as redes, em deixar o ofício, em deixar o nosso ministério, em deixar os nossos dons. E este texto traz para nós 3 lições importantes. E a primeira lição: por que as pessoas deixam de seguir a Deus? Por que as pessoas abandonam o caminho do Senhor? Jesus disse que o caminho do Senhor é verdadeiro, o caminho do Senhor tem vida, o caminho do Senhor é a verdade, é a vida, o caminho do Senhor é eterno, o caminho do Senhor não tem engano. E as pessoas deixam, as pessoas abandonam, as pessoas viram as costas para o caminho. Foi o que Pedro e os discípulos fizeram. E a primeira lição é que pessoas abandonam o caminho do Senhor por uma compreensão equivocada da pessoa de Jesus. Eu sempre costumo dizer que nós não temos que ir a Jesus ou servir a Jesus, adorar a Jesus, buscar a Jesus pelo que Ele dá, mas por aquilo que Ele já fez e é eterno. Você vai ver igrejas, pessoas procurando Jesus para receberem as suas bênçãos. E aí você vê que depois que recebem as suas bênçãos, abandonam Jesus novamente, porque estão olhando para Jesus da forma errada, estão tratando Jesus da forma errada, estão tratando Jesus como se fosse um garçom, a qual ele só serve para trazer aquilo que você pediu. Qual é a ideia que você tem de Jesus? Quem é Jesus para você? É uma pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos. Qual é o lugar de Jesus na minha vida? Aonde eu tenho colocado Jesus na minha vida? Como eu vejo Jesus? Jesus disse assim: buscai, pois, primeiro, Mateus 6:33, o reino de Deus. A Bíblia diz que Jesus, o anjo disse, Zacarias disse: é chegado o reino de Deus. João Batista disse lá no deserto: é chegado o reino de Deus. Jesus é a personificação do reino de Deus em nossas vidas. Qual é o lugar de Jesus na sua vida, meu irmão? Qual é o lugar de Jesus na sua família? Nos seus projetos, aonde Jesus fica? Existe uma pergunta que é importante eu fazer para mim e para você: qual é o lugar de Jesus na história da criação e da humanidade? A Bíblia diz 2 coisas sobre isso, do lugar de Jesus na história, na criação e na humanidade. Primeiro, que Jesus não é um qualquer. A Bíblia diz que Jesus é o Senhor. A Bíblia diz que no dia que Jesus voltar pela segunda vez, todos os joelhos se dobrarão. Todos vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor, até aqueles que agora negam com as suas atitudes, com seus desejos, com as suas palavras, com os seus atos. Pessoas que fazem questão de ir totalmente contrário ao que a Bíblia ensina, dizendo que a Bíblia são histórias da carochinha, são mentiras que são criadas por homens, mas a Bíblia está dizendo que no dia que Jesus voltar, todo olho vai ver, toda língua vai confessar, todo joelho vai dobrar e todos dirão: Jesus Cristo é o Senhor. Não se engane. O papel de Jesus na criação, na humanidade, na história é que Ele é o Senhor e que todas as coisas estão sujeitas a Ele, agora e para sempre, como diz em Filipenses 2:9.
para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra. Filipenses 2, 9 e 10. Qual é o papel de Jesus na humanidade, na criação? A Bíblia diz, o próprio João 1,3 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Ou seja, Jesus sempre esteve presente na história. A máxima é que tudo, quando não era nada, Jesus já era. Por isso que ele diz para Moisés: eu sou. Lá em João 1, diz, no capítulo 1, na transcorrência do versículo 1 em diante, diz: e o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. A Bíblia diz que quando os discípulos de Emaús estão desiludidos, estão indo embora, a Bíblia diz que eles têm uma visão equivocada de Jesus. Por que eles têm uma visão equivocada de Jesus? Porque Jesus anda com ele e eles não o conhecem. A Bíblia diz que quando Jesus, o texto que nós lemos, quando Jesus pediu peixe a eles, eles a priori não reconheceram, só reconheceram, João só reconheceu Jesus quando ele mandou lançar as redes. A ideia que Jesus está mostrando para mim e para você neste texto é que tem muita gente andando com Jesus, irmãos. A Bíblia está dizendo que os discípulos andaram com Jesus, os discípulos de Emaús caminharam com Jesus. Pessoas têm andado com Jesus e não conhecem a Jesus, não sabem quem é Jesus, não têm experiência com Jesus, apenas conhecem Jesus porque estão pedindo ou porque as pessoas estão falando. Conhecer Jesus, coloquei aqui, é considerar a verdade da sua fala. Ele diz: é necessário que eu padeça na cruz. É preciso considerar a profecia que está sendo dita através de Jesus. Cada um tome a sua cruz. O cristão não pode errar em suas considerações sobre a pessoa de Jesus. Amados, nós podemos errar sobre qualquer uma pessoa, mas sobre quem é Jesus, não. Nem eu e nem você não podemos duvidar quem é Jesus, da sua capacidade, do que ele vai fazer quando ele voltar, do que ele está fazendo agora, do que ele já fez. Jesus é o Filho de Deus que se manifestou para rescindir o contrato que nós não conseguiríamos pagar. A dívida que nós não tínhamos condições de pagar, ele pagou em nosso lugar, porque ele não pecou, porque ele era Deus, porque ele foi perfeito, porque ele desceu com um propósito definido, cumpriu o propósito para o nosso bem. E é uma pena, queridos, que talvez eu esteja falando para você que não conhece Jesus, não conhece Jesus como verdadeiramente ele é. Quantas pessoas têm uma visão equivocada de Jesus? Uma segunda lição desse texto é que as pessoas desistem, as pessoas voltam a redes, elas voltam atrás. Sabe por quê? Porque tem uma compreensão equivocada da sua vocação. Quantas pessoas hoje não estão equivocadas com o seu próprio chamado? A Bíblia nos diz que não somos nós que escolhemos nada. A começar, você não escolhe a sua família. A começar, você não escolhe o seu nome. A começar, você não escolhe a cor do seu cabelo, qual a altura que você vai ter, a cor da sua pele. A Bíblia nos ensina que é Deus que escolhe por nós. A Bíblia diz que no ventre da nossa mãe, lá Deus nos escolheu. A Bíblia diz que lá Deus nos separou. Lá Deus apontou para nós e disse: você é meu. E quando nós aplicamos a nossa vida para seguir a Cristo, quando nós aplicamos o nosso coração em
obediência à palavra de Deus, a Bíblia nos diz que Deus nos capacita de dons, que Deus nos convoca para um chamado, para uma missão, para uma atividade que é necessária ser feita, pelo menos uma, anunciar o reino de Deus. E é interessante que nós estamos vivendo um tempo hoje, eu costumo dizer que é o tempo do egocentrismo. As pessoas, dia após dia, cada dia estão vivendo mais para si e menos para Deus. É por isso que tantas pessoas hoje têm deixado a sua missão, têm deixado a sua vocação, têm deixado o seu chamado, porque olharam equivocadamente a sua missão, a sua vocação. É interessante que nós, seres humanos, temos esse desejo, que tudo que venhamos fazer, que nós sejamos reconhecidos, que nós sejamos colocados em pedestais, que tudo que nós venhamos a fazer dê certo, que tudo que nós venhamos a fazer atraia para nós vitórias, bênçãos. Mas a Bíblia está nos dizendo que nem tudo são mares de flores, que até as flores têm espinhos. A Bíblia está dizendo que nem tudo na vida é como eu quero. E, diga-se de passagem, a sua vocação, muitas vezes, não é o que você quer fazer, mas é o que Deus está mandando. Se Deus está mandando, a minha atitude, a sua atitude, deve ser aquilo que ele disse para Samuel. Samuel, eu não quero sacrifício, mas eu quero obediência. Deus quer de nós, queridos, obediência. Deus quer de nós, queridos, aplicação de nossa vida no teu reino. E é uma pena, porque a questão aqui do texto traz para nós que muitas pessoas têm vivido uma vida equivocada com a sua missão. Pessoas que têm deixado os seus cargos, os seus ministérios, abandonado a sua liderança. Pessoas que já não vão mais à igreja, porque discordam disso, discordam daquilo. Pessoas que pararam de fazer a obra de Deus por uma palavra, ou por uma falta de atenção, ou porque alguém não te elogiou, ou porque alguém não te chamou no final do culto para dizer que você tinha feito. Escute uma coisa, meu irmão, minha irmã. A palavra de Jesus disse: você quer me seguir? Então vem e me segue. Negue-se a si mesmo. Não queira holofotes para você. Não queira a glória para você, porque a Bíblia diz que Deus não divide glória com ninguém. E uma coisa que me chama a atenção nesse texto é que, assim como eu e você, tem muita gente que tem tomado a atitude de Pedro. O texto nos mostra que Pedro não assimilou legal, não assimilou bem a ordem de Jesus. A ordem era para ficar em oração. A ordem era para ficar esperando o momento certo de receber o Espírito e de sair para anunciar. Eles não souberam esperar, eles não souberam obedecer a ordem, eles não souberam administrar a adversidade misturada com ansiedade. Eles estavam ansiosos, aflitos, eles estavam desesperançosos, mas tinha uma ordem por trás de todos esses sentimentos. Fiquem aí e esperem, a hora certa vai chegar e vocês vão sair e vão fazer aquilo que eu orientei para vocês fazer, aquilo que eu ordenei vocês fazerem. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Mas pelo contrário, eles esqueceram a palavra de Jesus e voltaram para as redes. Pedro, quando ele diz, eu vou voltar a pescar, ele está dizendo, eu quero voltar para a minha vida antiga. Não quero mais essa vida. Não quero ser mais conhecido como discípulo. Não quero mais ser conhecido como seguidor de Jesus. Por que ele deixa isso? Por que ele abandonou o seu ministério, hein? A Bíblia diz que quando Jesus chamou os discípulos, ele disse, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Filipe, lá em João, capítulo 1, verso 44, quando ele encontrou Natanael, ele disse,
achamos o Messias. Escute uma coisa, meu irmão e minha irmã. Você e eu não somos chamados por Jesus para vivermos uma vida de hesitação. O que é hesitação? Paralisação, estagnação, de relaxamento, de não fazer nada, de ficar observando, de sermos só telespectadores. Pelo contrário, Jesus não nos chamou para sermos apenas observadores e tagarelas, porque quem olha fala demais e faz pouco. Pelo contrário, eu e você somos chamados para fazer, para irmos anunciar, para exercermos a nossa vocação, independente do que esteja acontecendo, independente do que eu e você estejamos passando, independente do que nós estamos vendo ao nosso redor. A ordem é para marchar, a ordem é para avançar, a ordem não é para ficar tendo pensamentos, achando, não é para termos achismo, é para termos obediência. Fomos chamados para salvar, fomos chamados para anunciar, fomos chamados para saquear vidas do inferno, não para ficarmos parados, querido. Ninguém é chamado por Jesus para ser autopromovido, para ser famoso. Tem muita gente que está fazendo da sua vocação, da sua missão, do seu ministério, uma pedra de tropeço para si mesmo, porque tem mais se promovido do que promovido Jesus Cristo, tem mais promovido a placa de uma igreja, suas benfeitorias, os seus milagres, do que o nome de Jesus. Ninguém é chamado por Jesus para satisfação dos seus próprios desejos, para realização de ideais, para que algo aconteça que você está esperando. A Bíblia diz que nós somos chamados para carregar a cruz. E cruz significa humilhação, significa peso, significa dores. A cruz significa labuta, força, trabalho. Precisamos se esmerar para fazer a obra de Cristo. Não devemos ter tempo de nos equivocar com a nossa missão. O tempo não nos dá tempo para que ficarmos equivocados. Pelo contrário, o tempo só está nos dando tempo para ir e fazermos, para sairmos da hesitação, da paralisação, do estado de sono. Tem muita gente que está dentro da igreja, está seguindo Jesus, está dormindo. Por isso que a palavra de Deus diz: acorda, igreja, desperta, ó tu que dormes. E para finalizar, a última lição nos diz que as pessoas abandonam a obra de Cristo, as pessoas voltam atrás, voltam para as redes, por uma exagerada confiança em si mesmo. O erro de Pedro era que ele se achava o maioral, ele se achava o melhor entre os discípulos. O erro de Pedro é de ter em suas atitudes a impetuosidade. Ele era alguém que tinha um impeto. Ele era alguém que não sabia esperar. Ele era alguém afoito, queria fazer as coisas do jeito dele. Ele não esperava, ele não analisava as suas atitudes. A Bíblia diz que começa quando eles estão ali no Getsêmani, e Jesus está dizendo, aliás, começa lá na ceia, quando Jesus disse: Pedro, olha para todos os discípulos, eu vou morrer, eu vou padecer. E Pedro diz: não, o Senhor não vai morrer, e mesmo que venha sofrer, eu vou sofrer com o Senhor. E Pedro ouve a palavra de Jesus dizendo: olha, Pedro, antes que o galo cante, ainda hoje você vai me negar 3 vezes. E quando eles vão para o Getsêmani, Jesus deixa eles orando, diz para eles: olha, orem, clamem. Pedro, ore, porque Satanás está se irandando contra você. Ele pediu para tentar contra você. E Pedro adormece. Talvez ele adormece porque ele não tinha com o que se preocupar, porque ele se achava, ele confiou demais
no seu coração. Ele confiou demais em si mesmo. Tem muita gente dentro da igreja que está confiando em si mesmo. Porque é mais bonito, porque canta mais bonito, porque prega mais bonito, porque evangeliza mais bonito, porque chega mais bonito, porque faz isso, porque faz aquilo. E quando vai ver, está no chão, está na lama. Foi exatamente o que aconteceu com Pedro. Teve uma demasiada confiança em si mesmo. E pagou o preço. E por isso, pela desilusão, pelo desapontamento, por ter falhado, por ter errado, por não ter vigiado quando foi alertado para vigiar, quando foi alertado para buscar o Senhor, para crescer o espírito e mortificar a carne, ele preferiu dormir. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Tem muita gente que tem tomado a mesma atitude de Pedro. Ao invés de buscar ao Senhor, tem dormido. Ao invés de buscar ao Senhor, ao invés de se humilhar perante a poderosa mão de Deus, tem se exaltado, tem se achado demais. Meu irmão, minha irmã, a terrível provação se aproximava de Pedro. Jesus havia prometido e provido a Pedro. Jesus tinha prevenido Pedro do erro, mas ele não se atentou para os avisos de Jesus. E nesta noite Jesus está dizendo a mesma coisa para você. Cuidado com o seu ego, cuidado com o seu impeto, cuidado com o que você acha de si mesmo, cuidado com o que você tem. Tem muita gente que acha que porque tem uma posse, uma conta, porque tem um objeto, porque tem algo de valor, porque tem bois na fazenda, porque tem bois no pasto, na manga, porque tem carros na garagem, porque tem não sei quantos na conta do banco, porque é influente dentro da cidade, acha que é alguém, mas na verdade a própria vida nos ensina que nós não somos ninguém. O Salmo 144, se eu não me engano, o versículo 7 diz que o homem é apenas como uma sombra, o homem é como o pó. Passou, já era. Eu quero saber de você quantas posses, quantas coisas há no cemitério, porque quando a gente morre, nem nós nem nós podemos ir, somos levados. E quando somos levados, na verdade não levamos nada além do que o nosso corpo, que por sinal vai apodrecer. A Bíblia está nos ensinando, queridos, que Jesus alertou Pedro, que Pedro teve a oportunidade, mas ele se confiou demais em si mesmo. E queridos, o texto está nos ensinando que a cruz é aonde nós temos que focar, aonde nós temos que olhar, porque a cruz tira toda a nossa autopromoção, a cruz tira toda a nossa autoconfiança, a cruz tira todo o nosso desejo exagerado de nós mesmos, a nossa autoconfiança, porque a cruz mostra que lá o Senhor dos Senhores padeceu nela. Ele poderia ter descido, ele poderia ter clamado, ele poderia ter feito tantas coisas, mas ali ele se colocou nas mãos do Senhor. Às vezes falta isso em nós, queridos. Falta nós entendermos que nós somos limitados. Falta nós entendermos que nós não temos nada, que nós não somos nada, e que a verdade é que nós precisamos de Jesus, que nossa vida grita por Jesus, que a nossa alma anseia por Jesus. É uma pena que talvez eu esteja falando para você e para pessoas que, ao invés de dar ouvidos à voz da alma, que grita pedindo Jesus, que grita pedindo Deus, dá ouvido à carne, que se pantufa dos pecados da vida,
que não consegue dominar os desejos da carne, os desejos imorais, porque não quer servir a Deus. Amados irmãos, se este texto nos ensina uma coisa, esta coisa é: nós necessitamos de Jesus. Você precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Pedro precisou de Jesus. E a Bíblia diz que quando eles mais precisaram de Jesus, Jesus estava na praia com tudo pronto. A Bíblia diz que eles saíram para pescar e não pescaram nada. Mas quando chegaram na praia, já estava tudo pronto. Jesus estava na praia quando eles mais precisavam. Jesus estava na praia com tudo pronto quando eles não tinham nada. E o que eles pegaram foi porque Jesus ordenou que acontecesse. Ou seja, mais uma vez, a palavra e o texto nos leva à frase: nós precisamos de Jesus. Você pode dizer isso? Eu preciso de Jesus. Olhe para o céu e fale: Jesus, eu preciso do Senhor. Amados irmãos, sabe o que eu posso concluir desta lição, desta palavra, desta mensagem? Será que você também já não pensou em desistir? Será que você também já não pensou em voltar? Será que você também já não colocou no seu coração: em 2021 eu vou abandonar tudo? Ou talvez você pensou: quando passar a política, eu já não estou indo para a igreja mesmo, já não estou participando das atividades, eu vou voltar para a minha vida. Quer dizer uma coisa: quantas pessoas durante a política não tomaram essa atitude? Vou voltar, já estou aqui mesmo, estou sem ir para a igreja. Mas sabe o que Deus faz comigo e com você hoje? Nos dá uma oportunidade de reconhecer que nós precisamos de Jesus. Pedro e os discípulos literalmente abandonaram a sua missão. Eles rejeitaram, com a atitude de voltar para redes, eles rejeitaram a ordem de Jesus. Eles viraram as costas para a ordem de Jesus. Mas escute uma coisa: eles viraram as costas para a sua missão, mas Deus e Jesus não viraram as costas para eles. A Bíblia está nos dizendo que, embora eles tenham se afastado da sua missão, embora eles tenham saído do lugar aonde não era para ter saído, aonde Jesus mandou ficar, eles saíram do lugar, Jesus foi atrás deles. Assim como Jesus está indo atrás de você agora, na sua casa, aonde quer que você está agora, Jesus está aí com você. Do mesmo jeito que ele foi atrás de Pedro e dos discípulos, com tudo pronto, Jesus também está indo atrás de você. Sabe o que Jesus sussurra nos nossos ouvidos? Eu sei que você precisa de mim, eu estou aqui, mas você precisa fazer a sua parte. Observe uma coisa, queridos. A Bíblia diz que eles estavam aproximadamente, o texto que nós lemos, diz que eles estavam aproximadamente 90 metros da praia. Eles estavam um pouco distante da praia, sim, tinha uma certa distância da praia. A Bíblia diz que para eles chegarem até Jesus, eles tiveram que levar o barco e as redes cheias. Mas nós estamos falando de Pedro. A Bíblia diz que Pedro não esperou o barco e nem as redes. A Bíblia diz que Pedro se jogou nas águas e chegou primeiro. Foi nadando. Sabe qual foi a atitude de Pedro? Eu te abandonei, Senhor. Eu te deixei, eu te neguei, mas eu estou de volta. Quando Pedro se joga na água, ele está dizendo para Jesus: Jesus, percebi que eu dei mais uma bola fora,
Com essa história de voltar para a rede, eu percebi que esta não é mais a minha praia, que este não é mais o meu lugar, que estas não são mais as minhas práticas. Eu necessito do Senhor, Jesus. Eu necessito das tuas misericórdias, Jesus. Eu necessito da tua graça, do teu amor. Eu necessito de fazer o teu ide. E sabe o que Jesus está fazendo com você nessa noite, meu irmão? A mesma coisa. Te convidando a fazer o que Pedro fez. A largar as redes, a deixar o barco e correr para os braços de Jesus. E correr para os braços de quem você nunca deveria ter saído. Talvez eu esteja falando para você que já tem alguns dias que está afastado, ou para você que nunca soube, não sabe nem o que é ser abraçado por Jesus, porque nunca se achegou a Ele. Mas nos braços de Jesus tem lugar para todos. Basta você clamar por Ele, basta você chamar por Ele, basta você dizer para Ele: Jesus, eu preciso de Ti. Você vai ouvir uma canção, a canção de Cassiane. Vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Não abandone a sua cruz, não rejeite a sua cruz. A cruz representa para nós a nossa vocação, a nossa missão. Ela pode estar doendo, pode ser difícil, mas nunca se esqueça, a cruz traz recompensa. Assim como a cruz de Jesus nos trouxe a salvação, a sua cruz pode te dar o seu galardão, pode te fazer ver pessoas perdidas aos pés do Senhor. Esta é a maior alegria que Deus quer ver você tendo. Quando levamos pessoas para os pés de Jesus, temos os nossos pecados apagados, um mar de pecado é apagado, e além disso, promovemos festas nos céus. Não volte para redes, não volte para onde você foi tirado. Talvez não custou para você, mas custou para Jesus, custou para alguém. E Jesus, que na cruz do Calvário pagou por mim e por você, não quer que você volte. Ele quer que você avance. Ele quer que você assuma o seu compromisso, que você entenda qual é a sua real missão. Que Deus abençoe, que Deus te guarde. Vamos orar. Pai, não nos deixe desistir, não nos deixe fraquejar, muito menos, Senhor, te abandonar. Complete, Senhor, esta palavra em nossos corações e nos faça ter atitudes, não atitudes de retroceder, mas atitudes de avançar para o anúncio do reino da Tua palavra. Seja conosco, Senhor, e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vou seguir, de Cassiane. Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender, que o crente até mesmo chorando ele canta porque se chorar, chora nos pés do Senhor. Tem Jesus como seu consolador. O teu sofrer uma noite até pode durar,
mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim: vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair mil ao teu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos teus anjos para proteger. Bem guardado, desse jeito desistir, porque vou seguir os passos, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair mil ao teu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos teus anjos para proteger. Bem guardado desse... Vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Não volte para as redes, não volte, não tente desistir. Não tente parar. Você acabou de ouvir a palavra de Deus, e Deus nos traz e nos trouxe hoje. Não vale a pena voltar às redes, porque precisamos descansar no Senhor, e nos braços dele nós seremos instrumentos para ganhar e salvar almas. Os passos de Jesus vou levar comigo a minha cruz. E espinhos não importa, eu vou levar, eu vou levar. Não volte às redes, mas volte para o Senhor Jesus. Alexa. É isso aí, você acabou de participar deste momento tão especial. Eu quero agradecer a sua participação, a sua presença, por você ter ficado até esse momento, por ter ouvido a palavra, por ter louvado a Deus. Espero que você tenha ouvido a voz de Deus. E eu quero deixar alguns avisos para você durante essa semana. É importante você ficar ciente dos nossos avisos da nossa semana, tá bom? Muito obrigado pela sua presença. Depois a gente vai estar orando para terminar este momento. Os avisos da semana são estes. Terça-feira nós teremos o Movimenta Jovem presencial no nosso anexo na igreja lá pela rua de trás, tá bom? Você que é jovem, que está aí nos assistindo, está convidado para participar conosco do nosso Movimenta Jovem a partir das 19 horas, tá bom? Terça-feira, no nosso anexo lá na igreja, a partir das 19 horas. Na quarta, nós temos o culto de oração, a partir das 19 horas e 30 minutos. Na quinta-feira, nós teremos o estudo para o batismo a partir das 19 horas. Na quinta, estudo para o batismo, a
partir das 19. Na sexta nós temos a sexta-feira nós temos o programa Tudo por Ele a partir das 20 horas no YouTube e também no Facebook. No domingo nós teremos pela manhã escola bíblica e o devocional a partir das 9. Nós temos um estudo bíblico e o devocional a partir das 9. E à noite, culto normalmente a partir das 19 horas. Eu também quero deixar para você o convite do nosso aniversário. Você que está nos assistindo já está convidado para o nosso aniversário, que acontecerá no dia 5 de dezembro e 6. 5 e 6 de dezembro, nós teremos atividade no dia 5 a partir das 19 horas e no dia 6 nós teremos pela manhã às 9 horas e à noite às 19 horas. No dia 5 nós teremos a participação do pastor Ismaine da Igreja Batista Boas Novas e à noite o pastor Joanes da PIB de Tapetinga. Muito obrigado pela sua participação. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua semana. Tem uma semana repleta de bênçãos sem medidas. Vamos orar? Vamos terminar esse momento em oração e gratidão ao nome do nosso Deus. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora de Cristo, nosso Senhor, e as consolações do Espírito Santo de Deus nos acompanhe, nos abençoe. Pai de amor e de infinita bondade, abençoa a nossa semana, dá-nos uma semana abençoada, repleta de novidades e das bênçãos do Senhor. Proteja-nos, Senhor, de todo o mal, abençoa os nossos familiares, continue conosco, Senhor. Muito obrigado pela vida de cada um dos irmãos que acompanharam esse programa, este culto, Senhor. Obrigado pelo culto que foi apresentado a Ti. Obrigado, ó Deus, receba com adoração, com gratidão e com rendição ao Teu santo nome. Nós Te louvamos por tudo, Te agradecemos e apresentamos a nossa semana em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Fique na paz do Senhor, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça sobre você a face dele, em nome de Jesus. Um abraço do pastor Sabino e de toda a Igreja Batista Nova Esperança.